Boa noite, pessoal. Seguimos aqui com a nossa programação. Primeiro, apresentar aqui a todos nós, né? Primeiro, eu sou o João Romar, sou o Head Internacional da Investmart. Estou aqui com o Bruno Miranda, que é nosso responsável de dados. A gente também está com o Gabriel Correia, que é assessor da Investmart. E, principalmente, nosso principal convidado aqui, que é o Ian Caó, que é a CIO da Gama. Ian, eu queria começar te perguntando, assim, te pedindo, na verdade, para falar um pouco da Gama, o que a Gama faz no Brasil, né, o papel de intermediadora, enfim, antes da gente começar na pauta do dólar, da gente falar um pouquinho da Gama. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Oportunidade de falar sobre mercado de investimentos internacionais é sempre um prazer para a gente. A Gama atua buscando trazer o que tem de mais sofisticado em gestão de recursos no mundo para o Brasil, para uma gama maior de investidores do que antes era possível. Então, se eu for pensar que esse movimento que a gente vai conversar aqui de internacionalização, ele é uma realidade há muito tempo já para os ultra high net worth, para os institucionais, e com esse movimento de democratização do acesso muito amparado na camada de educação financeira, que é o que vocês trazem, o que a gente está fazendo aqui, o que os assessores fazem na ponta com o cliente, a gente conseguiu trazer grande parte desses grandes gestores globais que antes ficavam restritos ao pessoal institucional, ultra high, também para um público mais abrangente, investidor qualificado e agora com a nova regulação potencialmente até para o investidor geral. Ah, muito legal. E assim, queria até aproveitar e já fazer a pergunta, já te colocar numa situação complicada, tá? A gente está num cenário aí de queda de ciclo de juros aqui no Brasil, né? A gente já está vendo queda da Selic. Lá fora, um cenário um pouco mais conturbado. Aí eu queria saber a sua visão, como é que vocês estão enxergando esse cenário lá fora? E assim, quais são as perspectivas, o que vocês estão preocupados assim com o cenário lá fora? Bom, eu acho que um dos grandes benefícios da gente trabalhar com a quantidade de gestoras e o nível de sofisticação é que a gente participa muito próximo do ambiente de pesquisa e de análise, provavelmente da turma mais sofisticada do mundo. Então a gente está falando de Bridgewater, Oaktree, Man Group, Acadia. Então, quer dizer, a gente participa dos calls, conversa, recebe material. Então a gente consegue formar uma opinião que ainda que a gente dificilmente faça calls táticos, né, a gente meio se furta disso, a gente acha que a história da diversificação internacional ela é estrutural. Muitas vezes as pessoas confundem tem algum drive de curto prazo aqui no Brasil, então vou mandar o dinheiro para fora. Não, não tem nada mais distante do que a gente entende, inclusive porque nos países maduros, os países considerados mais seguros, a realidade do investimento internacional é uma ordem de grandeza diferente da do Brasil. Então, quer dizer, os benefícios da diversificação, esse tipo de coisa, eles são estruturais. Mas, normalmente eu fujo dessa pergunta, mas eu vou responder. Basicamente, tem um consenso muito grande em relação ao que eles estão chamando de higher for longer, né? Quer dizer, lembrando esse ciclo atual de política monetária que, durante algum tempo, tanto o mercado quanto os formuladores de política econômica ainda estavam muito incertos em relação à dimensão do problema inflacionário. Parece que isso tem 100 anos, mas foi agora há pouco que se achava, não, é o problema das cadeias de fornecimento, vamos ver como é que isso vai dar, até que de repente, desculpa, se consolidou mesmo uma dinâmica inflacionária, provavelmente que nenhum de nós aqui, poucos espectadores, poucos clientes participaram ativamente, que falaram nos anos 80, que é um ambiente global inflacionário. Isso demandou um movimento de juros histórico também, em velocidade e em quantidade, e a gente chegou no momento atual, que essa consolidação desse cenário que, dada a força, principalmente da economia americana, há um consenso de que você vai precisar produzir algum desaquecimento de demanda para que a inflação volte para a meta. Isso não está acontecendo. Então, quer dizer, você tinha, a cada mês que passa, você vai empurrando para cima o nível de equilíbrio, né, o nível da taxa terminal, e para frente o novo ciclo de relaxamento. Então, hoje você tem aí precificado lá nos ativos futuros de juros americanos ainda alta,
e o ciclo supostamente de relaxamento, que no início do ano seria ainda esse ano, já está lá para o meio do ano que vem, e a taxa alta começando a convergir de alguma maneira. Então, quer dizer, essa realidade, essa semana particularmente, a gente teve aí o juro 10 anos, eu não vi agora, mas estava quase no 5, quer dizer, quase fletando a curva. Então, basicamente, eu acho que esse é o pano de fundo. E o impacto que esse tipo de coisa vai ter na economia, porque a gente sabe que uma coisa é aquele bate e volta, outra coisa é um período longo de uns juros, principalmente vindo de um período de anos e anos, de 10 anos de liquidez e juros muito baixos, extraordinários. É engraçado você pontuar isso, eu conversar sobre justamente... Fica em voga, né, hoje a questão, pelo menos para os clientes, das quedas dos grandes impérios, de surgimentos de players como a China, por exemplo, que colocam em xeque ali a hegemonia, né, dos Estados Unidos e o dólar como uma reserva de emergência, meio reserva do mundo, né, como a gente costuma chamar. E aí o cliente acaba, a gente que está na ponta comercial, né, acaba tendo uma dificuldade de explicar para o cliente que de fato o dólar vale a pena a longo prazo, né, que a taxa vencedora da variação cambial do real para o dólar, mais alguma porcentagem de juros, né, ela sempre vai ganhar qualquer índice aqui no Brasil, é muito difícil ela perder, né, e a gente vê os treasuries americanos alcançando aproximadamente 7%, né, ao ano, 6%, perdendo inclusive a classificação de AAA, né, em algumas análises de rate, né, e rola, né, acaba acontecendo esse medo dos Estados Unidos não serem mais essa potência e do dólar por si só não ser esse fluxo para onde o dinheiro corre quando o mundo tem medo, né? E como que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que, de fato, isso tá ameaçado de alguma forma? Que alguma China, algum dia, pode representar algum perigo para esse dólar? Né? Acaba saindo burburinhos, por exemplo, de criação de novas moedas para que seja um fluxo. Então, como que é o seu pensamento em relação a essa consistência durante tanto tempo que o dólar teve e se você entende que isso vai permanecer e prevalecer? Olha, eu jamais vou dar uma resposta falando que é impossível, porque fica gravado, né? Então, daqui a pouco, esse troço volta-se contra mim. Mas, assim, inclusive, eu recomendo um livro de uma referência de investimentos que a gente trabalha com eles, inclusive tem acesso, já tivemos lá nessas conversas, que é o Rei Dalio, que esse último livro dele é justamente sobre esse ambiente, esses ciclos de longuíssimo prazo, dos impérios, né? Como é que foi, história da Holanda, depois da Inglaterra e os Estados Unidos, que seria esse império que ele já, vamos chamar assim, passou da cinta, tá convergindo aí para um ciclo de troca e a China emergindo como esse poder para brigar com os Estados Unidos, né? Eu acho, e isso que você falou é de fundamental importância sobre como o mundo e, por consequente, os investimentos se desenrolaram aí nas últimas décadas, porque, inclusive, se chama esse privilégio que os Estados Unidos têm de benefício extraordinário, né? Que é você conseguir financiar a sua dívida de graça. Na verdade, é senhoriagem, né? O cara praticamente cobra, você paga para ganhar juro zero para financiar uma dívida de um país. Então, isso tem repercussões importantíssimas, além de ser a moeda de referência de todo o trade global durante grande parte aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Como isso vai ser, sem dúvida nenhuma, você tem um mundo ficando cada vez mais polarizado, né, saindo dessa Pax Americana aí que a gente viu. A gente está vendo aí um triste exemplo agora do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma discussão que faz parte. Agora, sinceramente, para o resultado dos investimentos, sei lá, se você estiver pensando no investimento do seu neto, talvez esse troço vá ser impactado em alguma medida pelo dólar, né? E eu aproveito essa pergunta para destacar que o dólar, quer dizer, a moeda, você está em hard currency, né, como se chama em investimentos internacionais, ela é só uma parte da diversificação, né? O resto são os próprios ativos, né? A gente brinca, olha, se você fosse um ET e olhasse a Terra e falasse assim, olha só, onde é que você vai investir aqui? O Brasil representa menos de 3% do mercado de capitais global. Então, assim, você está com 100% do seu patrimônio investindo nesse espaço que são 3% do mercado, não faz absolutamente nenhum sentido. Isso não faz sentido nem nos Estados Unidos, que são
40 do market cap da bolsa, que o mercado de renda fixa, de fixed income, de débito, o mercado de capitais é disparado, o mais desenvolvido, o mais profundo. Ainda assim, uma parte relevante, mais de 20% dos investimentos são feitos no resto do mundo, porque você diversifica o seu portfólio. E isso é aquela frase famosa que você não, o único almoço de graça que você tem no mercado financeiro é a diversificação. É uma das poucas coisas que você mostra com matemática, que olha, você adiciona um ativo descorrelacionado na sua carteira, você melhora o perfil dessa carteira. Ou para o mesmo nível de risco você vai ter mais retorno esperado, ou para um retorno que você espera você vai conseguir com menos risco. Então, nas dimensões de diversificação, você pode fazer um investimento internacional em dólar, ou você pode simplesmente fazer esse investimento redeado. Assim, são steps. A gente acha que o nível mais maduro de diversificação é quando você realmente fica exposto na moeda, porque você está, sem dúvida nenhuma, tem benefícios de diversificação, inclusive, normalmente, num país emergente, quando você tem queda nos ativos de risco, normalmente você vai estar exposto, é muito provável que a sua moeda esteja servindo como um offset em relação a esse movimento. Show. Eu queria voltar um pouco nessa parte do high for longer, porque existem alguns economistas, alguns gestores que eles adotam isso para um prazo mais longo ainda, né? Que seria ali um novo equilíbrio do juro neutro americano, que seria talvez muito custoso para o mundo, né? Principalmente emergente, porque a gente teria um efeito a longo prazo muito mais negativo, né? No nossos juros, enfim, na nossa dinâmica econômica. Mas, eventualmente, você acredita que é possível os Estados Unidos mudarem o formato econômico a ponto de ter um juro neutro elevadíssimo a 4%, a 5%? Ou você acha que, assim, é claro que é uma pergunta complicadíssima, mas assim, que é possível o Powell, o próximo presidente do Fed, resolver isso em 5 anos, 6 anos e voltar ao juro neutro padrão? É difícil mesmo. Então, eu acho que é legal a gente recapitular um pouco como a gente chegou no momento atual, que aí eu acho que fica claro a dimensão desse assunto, dessa discussão. Então, a gente voltar até lá no último ambiente parecido com o que a gente tem agora, que foi lá nos anos 80, que, por incrível que pareça, esse eu tenho certeza que as pessoas vão arregalar o olho, mas o Volcker botou o juro nos Estados Unidos a 18%. O juro nominal vindo lá da história da crise do petróleo, o ciclo inflacionário, e mais que isso, talvez eu acho que na forma como ele conduziu aquele ajuste, ele criou as bases que possibilitaram esse grande período que se seguiu de ganho de produtividade, de inflação, que você pega esse tipo de movimento nunca é monotônico, mas você pega o nível de juros, ele caiu 30 anos. Assim, os múltiplos meio subiram, tirando fases de estouro de bolhas e tal, esse tipo de coisa. Juros e inflação vieram numa trajetória praticamente monotônica desde então. E ele teve uma questão, e isso nos é muito familiar, a gente vive isso aqui no Brasil todo dia, com esses juros lá 18, o ambiente político, você tá louco, você vai quebrar e tal, e a turma falando, eu não vou ser reeleito, esse tipo de coisa. E ele usou um argumento que era o seguinte, olha aqui, eu mexo nos juros de curtíssimo prazo. Na época eu nem tenho certeza se tinha target, se já tinha ou se ainda era um ambiente que ele regulava a quantidade de moeda, um troço desse, mas é possível que já tivesse. Mas ele falou, olha, eu mexo na taxa de juros de curtíssimo prazo. Só que as decisões econômicas são feitas baseadas nas taxas longas. E quem mexe na taxa longa é você. É o seu stance de política fiscal, é o que você fala que vai fazer. Então foi meio uma forma que ele amarrou o racional que se perpetuou em todos os modelos de inflation target, de relação entre política monetária e fiscal, que de certa forma permitiu esse processo desinflacionário que a gente viveu. Aí você chega, tem o famoso paper lá do Bernanke, né, que foi um presidente histórico, a história do helicóptero de dinheiro, que ele meio falou, Volcker, tudo bem, deu certo isso, mas isso não é necessariamente verdade, a gente consegue mexer na parte longa sim. Que foi as bases teóricas da história do QE, da história de você comprar os ativos, primeiro aquela operação Twist. Aí você teve a crise lá, a grande crise financeira, que, e de novo, tá? Eu não estou criticando o tipo de política que foi feito, não. É muito difícil estar lá e a posteriori é muito falar alguma coisa, e eles, de certa forma, conseguiram segurar o mundo funcionando, e aquilo foi criando
demandas e assim, a inflação, isso é outra coisa porque eu vou tentar fugir de responder de forma assertiva a sua pergunta, é porque logo depois daquele movimento ali de juro zero, QE, liquidez infinita, 11 em 10 economistas todo ano falavam que a inflação ia explodir e que o 10 anos ia para 10. E o que aconteceu foram 10 anos de você não ter inflação, tá? Assim, isso é inegável. E aí você chegou, essas pressões se acumulando, já no ambiente em que você já tinha alguma pressão de demanda, aí teve a Covid, teve a pandemia, e aí o mundo inteiro, alguns de uma forma, lá na Ásia de uma forma claramente diferente, na Europa um pouco, alguns antes ou depois, e principalmente nos Estados Unidos, você teve uma explosão de estímulo que foi meio que o pessoal da Bridgewater, por exemplo, considera que foi, olha, a economia já tinha pegado a sua própria dinâmica reflexiva sustentável e eles jogaram gasolina e acenderam fósforo. E aí ficou essa condição que a gente está realmente num ambiente de muito descompasso entre demanda e oferta, que foi ali durante algum período ainda piorado, né, intensificado por conta das questões de logística e tal, por isso que se imaginou um tempo que quando essas fossem resolvidas, você de alguma forma traria inflação para baixo, mas a gente viu que não é. Que você está com desemprego zero, quase pleno emprego, você tem pressões claríssimas, você vai ter que de alguma forma trazer isso para baixo. Se a gente tem um problema estrutural e que esse higher for longer não vai adiantar, você tem que começar a pensar em outras componentes da inflação que elas são menos tangíveis, né? Pelo menos quando você está vivendo. Por exemplo, aconteceram algumas coisas durante esse período de desinflação que a gente só vai saber a posteriori se alteraram, que são movimentos muito mais seculares. Claro, a China. Por exemplo, a China exportou deflação de bens manufaturados durante anos. Ela mudou há algum tempo o modelo econômico dela, então isso não é mais verdade. Será que isso vai ter um impacto grande na inflação global? Outra coisa, ganhos de produtividade. A gente sabe a posteriori explicar. Você olha os gráficos dessas coisas e vê, caramba, olha o boom que teve de internet e tal. Será que a inteligência artificial vai dar outra pancada dessa? Que a gente sabe, né? Que é isso que acaba segurando os níveis macro da inflação. Então não dá para saber agora, será que essas coisas reverteram as tendências? Será que a China deixou de exportar deflação? Será que a produtividade chegou num platô? E aí provavelmente você muda o nível neutro de equilíbrio de taxa de juros, o nível de inflação, esse tipo de coisa. Mas são essa é impossível mesmo. Quer dizer, eu acho que eu pintei esse quadro para fugir da resposta. Perfeito, perfeito. Então, depois dessa aula de economia aí, eu acho que fica mais claro a importância da diversificação, porque você mesmo citou N fatores macroeconômicos que não necessariamente têm a ver com o Brasil e que impactam diretamente a economia do Brasil. Perfeito. Então, a gente vê que existe realmente essa necessidade. Como até você falou, o Brasil representa aí 3% do mercado de capitais aí do mundo. Diria que não sei se é exatamente 3%, mas um pouco menos de 3, entre 2,5 ou 3, alguma coisa entre 2,5 e 3,5. Então, assim, é uma parte realmente muito ínfima para a gente concentrar a capital. É uma coisa que a gente sempre bate aqui, até quando a gente fala de alocação da carteira dos nossos clientes, é uma coisa primordial que a gente sempre leva muito em consideração, que é a diversificação, né? É muito difícil acertar o timing perfeito, acertar o olho da mosca para fazer um movimento mais específico. E até por isso que eu falo que eu queria te perguntar, né? A gente está vendo esse cenário lá nos Estados Unidos, onde a gente tem taxas de juros historicamente muito elevadas em relação ao padrão histórico. É um bom momento para você fazer ter uma exposição, você montar uma exposição. Eu não tenho. Faz sentido entrar agora ou espero? Porque acho que muita gente, eu vejo o cliente pensando, mas o juros está 5, vou esperar chegar a 4,5, aí o juros sobe mais. Aí o juros cai para 4,5, não, mas agora... Então, assim, acaba que fica esperando e não faz nada, né? Então, eu não sei se esse é um movimento mais inteligente. Eu queria te perguntar, você acha que é um bom momento para você ter essa exposição ou não? Bom, eu volto naquele ponto sobre... Eu vou responder, essa eu não vou fugir, não. Mas eu volto naquele ponto que a internacionalização, a diversificação, ela é um princípio estrutural.
assim, não é tático, quer dizer, eu não vou ficar reagindo, esse presidente vai ganhar, eu não vou gostar, então não é isso. Olha só, o seu portfólio tendo uma alocação, e eu não estou aqui falando, manda todo o seu dinheiro e tal, estou falando que um percentual, você adicionar um percentual, isso normalmente nos nossos materiais é o que a gente faz, olha como se comportaria, isso normalmente é a forma que a gente mostra esse tipo de conceito para os institucionais. Olha aqui, esse aqui foi seu portfólio. Se você tivesse 10, 15, 20% de uma alocação internacional, redeado ou não, você ia ter, assim, isso eu te garanto, melhor Sharpe, melhor retorno, muito provavelmente. Quando você pensa no mercado de capitais brasileiro, aí é legal a gente pontuar, olha, quantas ações investíveis efetivamente você tem? Sei lá, 150, assim. No fundo, o gestor mesmo vai falar que é 60, pondo a liquidez, pondo do tamanho. Pessoa física talvez seja um pouco mais. Agora você pensa, será que essas 100 e poucas ações refletem o dinamismo da economia global? Assim, vai estar aí a Apple, vai estar a Nvidia, vai estar a turma da China, que como a gente falou, vai ocupar um espaço cada vez mais relevante do mundo, já ocupa. E aí no mercado de renda fixa você tem já um pouco, as pessoas têm uma relação histórica importante com o mercado de renda fixa aqui, até por conta dos carregos elevados históricos. Você tem um mercado de crédito, eu digo, um fundo típico de crédito privado aqui no Brasil vai ter 80 emissores, alguma coisa desse tipo. A gente tem lá o fundo da Oaktree Global Credit, que tem 600 emissores, a empresa tem 1.000 pessoas, 200 analistas olhando cada papel, diversificação geográfica, diversificação de setores. A diversificação de setores lá é porque lá tem 100 setores que aqui nem tem. Então, quer dizer, você adicionar esse tipo de ativo é estrutural, não é questão tática. Mas aí, na questão tática, eu brinco que a gente... É raro você olhar o filme, né? A gente tá sempre meio tenso, caramba, o juro tá alto, vai subir mais, tá no high. Mas quando você pensa, esse problema é um problema melhor do que há 2 anos atrás, quando o juro estava zero, o nosso juro aqui estava desse tamanho. Então, hoje, quer dizer, quando você olha o retorno esperado ajustado a risco dos ativos, é claro que tem milhares de considerações sobre cada classe, múltiplo de bolsa, o que está esticado, S&P concentrado, esse tipo de coisa, mas é que hoje o menu de opções que você tem, você olha e fala, caramba, então tem um fundo de crédito aqui, o da Oaktree, que o carrego é 10% nominal em dólar, 15% em real. Então, quer dizer, 2 anos atrás, a média de yield do mercado de high yield americano era 4%, hoje é 10%, 9,5%. Então, quer dizer, hoje o menu de escolhas que você tem, ele é muito mais favorável, assim. E o pior é aquela história dos ciclos de humor do mercado, né? Que até o Howard Marks, que é uma coisa legal, a gente sempre traduz os memos dele, que são alguns dos materiais aí mais admirados do mundo. O pessoal fala, olha, quando estava 2, todo mundo quer. Quando está 10, o pessoal está com medo. Então, hoje, e isso se traduz, né, esse nível de juros americano, de alguma forma ele acaba balizando os retornos das outras coisas, os múltiplos, os risk premiums das ações, mercado da China, que sofreu demais, então hoje tem uma precificação extremamente conservadora de ações na China, os high yield bonds, esses fundos de crédito, o ambiente de crédito particularmente é interessante porque como durante esse período de juro muito baixo você teve um volume enorme de emissões, então grande parte do que está aí emitido, né, como se fossem as debêntures aqui, os bonds lá de raio lá fora, eles foram emitidos a taxas muito baixas. Então, quando você teve essa pancada no yield, eles ficaram com um preço muito baixo. E é muito diferente você comprar um ativo pagando 10 ao par do que um ativo pagando 10 a 80. Quer dizer, você tem muito menos para perder, então você fica com essa convexidade positiva. Então, estou falando isso para dizer que, olha, realmente hoje você tem um menu de opções com um perfil de risco-retorno muito positivo. Assim, e aí escolher aonde vai botar, se vai para o risk parity, para o crédito, para equities, aí vai de cada um. Aí uma parte grande do trabalho educacional de vocês, dos assessores, de entender qual é o perfil de risco. Agora, sem dúvida nenhuma, acho que esse trabalho é mais fácil hoje do que era alguns anos atrás, aí naquele ambiente de maré alta. Perfeitamente. É engraçado, os clientes que estiverem assistindo, não combinei com o Ian de falar as mesmas coisas, mas é engraçado como eu costumo falar as mesmas coisas, né? Se um dia perder a hegemonia, né, esse império não vai ser agora, provavelmente seu neto talvez veja isso, seu bisneto, né, não vai ser agora, você não se preocupa com isso pelos próximos 25 anos. Né? Não há
relato de perda a longo prazo, né, em investimento em dólar, mas é interessante até pontuar isso, como o Miranda falou, né? Um dos pontos-chave de investir no exterior é a diversificação. É investir em setores que você não tem como investir aqui. Cito um que é o mais forte, é o mais relevante, que é o de tecnologia. É impossível investir em tecnologia no Brasil. Não tem como. Enquanto lá você tem Apple, tem Tesla, tem Microsoft, tem Nvidia, tem, enfim, grandes gigantes, aqui no Brasil não tem como a gente ter esse tipo de diversificação, né? Então, o investimento a longo prazo, dolarizado, diversificando, inclusive em setores que a gente não tem aqui, né? Usufruindo dessa alta taxa de juros com títulos de renda fixa lá no exterior pagando taxas muito, muito altas para o investidor. Isso tudo eu acredito que a ponta do cliente ele entende, né? E aí por isso que eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais objetiva, né? Porque o que o cliente acaba entendendo, o que o investidor acaba entendendo, principalmente o varejo, né? Ele entende o que é mais caro. Ele entende o que é caro ou barato, né? É fácil você dizer assim, tá caro, tá barato. E aí, às vezes, o investidor vê o dólar a 4,50, 4,60, 4,80 e ele fala, bom, se um dia teve 5,70, tá barato. E aí, o que ele faz? Compra e não se posiciona, ele compra dólar, né? Ele acha que ele é eu não sei, o Warren Buffett, alguém que, sei lá, alguém que vai operar isso e vai se dar muito bem. Aí ele ganha 30 centavos por dólar, tá super feliz, né? Volta esse dinheiro para cá e acha que fez um grande trade. Mas a gente fala do longo prazo, fala dessa necessidade. Agora, quando tá barato e já esteve caro, é fácil de dizer para o investidor, né? Agora, como explicar, né? E como você se convenceria, né? Que dica você daria para os nossos espectadores que estão vendo isso agora, ao olhar um dólar chegando novamente a um estresse, né, de alta e continuar entendendo que não interessa, não olhe para o preço, olhe para a diversificação, que já foi pontuada, né, mas o que você daria como dica para evitar esse olhar para um estresse de alta do dólar? Tá, bom, vamos lá. O primeiro comentário que eu vou fazer é que eu trabalhei em mesa, gestão de fundos magros há muito tempo, a gente brincava que o dólar é a única coisa que nem o passado se explica. Porque assim, normalmente você não quer fazer previsão para o futuro. O dólar até para trás é incerto, porque é sempre uma confusão. O que eu diria é que, olha, é muito difícil você ficar fazendo time em qualquer coisa no dólar em particular. Assim, mas quando você pega, tem formas de você mostrar que tirando, sei lá, né, o Brasil durante algum tempo ele não foi uma economia normal. A gente se normalizou. Então, quando você olha o ambiente econômico, a forma de condução de política econômica no Brasil hoje, é pouco provável que você veja coisas, sei lá, tipo Argentina, que tem 19 dólares, esse tipo de coisa. Mas quando você pega aí, pegando depois da crise financeira, você pegar caminho do dólar deflacionado pelo CDI, mesmo sem considerar o carrego, até porque durante esse período ele foi 0 durante muito tempo, agora vai ser 5. Durante algum tempo ele vai ser 5. Ele é uma cobra que dá uma oscilada, mas no final é igual. Sabe, e assim, no fundo, quando você vê essas contas, o diferencial de juros, o dólar futuro, essas coisas tendem a ser meio arbitradas, desde que você não esteja muito deslocado do equilíbrio por algum motivo que a gente parece não tá, né? Então, isso que você falou, assim, como é que você convence alguém, né? Tem uma coisa típica que é o que como eu falei, nesse movimento da internacionalização, ele começa sempre pelos investidores, primeiro mais sofisticados e depois que não tem nenhuma necessidade de liquidez, né? O cara tem um pedaço ali. A forma de entender o investimento em dólar é você, e eu sei que isso é difícil, eu sei que isso ainda vai demorar um tempo, é uma parte dessa evolução da educação financeira, mas você tem que considerar aquilo um passivo diferente. Se você investe lá fora e você fica olhando o CDI, não sei o quê, você vai se frustrar sempre. Ou uma hora você vai estar muito feliz quando não deveria, ou na outra você vai estar muito triste quando também não deveria. Você tem que pensar que, olha, eu tenho aqui uma moeda forte, esse troço no longo prazo, eu não estou nem falando dos ativos que estão lá dentro, eu estou falando só de um cara que compra moeda. Comprar moeda aí não faz nenhum sentido, pois você tem que pelo menos mandar lá fora e comprar um treasury, que aí pelo menos está ganhando alguns juros, algum carrego. Nos últimos 10 anos fazia pouca diferença, agora faz muita. Então, quer dizer, mesmo nesse caso, mesmo sem ter os benefícios, que aí eu considero que são os maiores, tá? É você acessar todas as possibilidades de retorno e a diversificação que essas classes de ativos que você não tem acesso aqui no Brasil te trazem. Mas mesmo pensando só na moeda, a forma correta de você encarar aquele investimento é como uma parte
que o meu passivo é dólar. Assim, você não pode misturar as coisas e imaginar que você está tradando contra o CDI, porque não vai fazer sentido. Assim, sabe, não tem resposta porque isso não existe. Assim, você separa aquilo e você olha, isso aqui é uma alocação estrutural numa moeda e vai ficar aí. E depois a minha recomendação é que esse dinheiro seja alocado aí sim aproveitando os benefícios das dezenas, sem exagero, talvez centenas de classes de ativos que você não tem acesso aqui. Classes de ativos que têm vetores de determinação de valor totalmente distintos do nosso. Então você tem lá, sei lá, só no ambiente de crédito nos Estados Unidos você tem 30 modalidades. Tem o Direct Lending, Private Debt, CLO, High Yield Bonds, Leverage Loan. Você tem uma infinidade de coisas que vai realmente trazer uma diversificação muito interessante para o seu portfólio. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Até o João, ele fala muito, eu vejo muito ele falando isso nas reuniões com os clientes, com os assessores. E aí, pegando um gancho que você falou, né, você tem que pensar numa alocação mais estrutural. Muito do que a gente gasta, o custo de muitas das coisas que a gente tem aqui no Brasil é em dólar. Ou seja, ele é explicado por variações do dólar. Segundo a FGV, a classe média é em torno de 30% a 40% em dólar. Porque a gente importa muitas coisas, e aí o preço do câmbio o preço da moeda faz diferença. Né? Então, assim, realmente, você tem que pensar que você gasta normalmente uma parte do seu dinheiro em dólar. Então, faz sentido você estar exposto, pura e simplesmente porque se seu custo aumentar, seu retorno vai aumentar de certa forma. Tá? Isso vai totalmente em linha com isso que eu falei. Quando você separa, é como se você fizesse um ALM, né? Aquela coisa do Asset Liability Management, é pessoal. Você fala assim, e fora que o cara vai viajar, eu nem entrei nesse ponto, porque aí é uma questão objetiva. Aí é quase matemática. Olha, você tem que separar isso aqui porque você vai viajar, você vai comprar gasolina, ainda que a Petrobras tenha lá, mas, enfim, vai ter alguma coisa. Você tem os repasses da inflação de ativos correlacionados com o dólar, esse tipo de coisa. Eu nem entrei nesse ponto, porque esse é automático. Eu falo mesmo, olha, se você pensando como se comporta o investimento de longo prazo tendo uma parcela do passivo, mas está coberto de razão, porque se entrar nesse ponto do ALM, aí é uma relação direta mesmo. É bom você ter comentado isso. Na Expert, né, na XP desse ano, eu conversei com o Bernardo, né, o seu parceiro. Sim. E conversei com o Wayne e com um outro analista da Oaktree, esqueci o nome agora. O David. O David, isso. E eu fiz uma pergunta para eles muito relevante, que era a questão do potencial do prêmio de risco dos emergentes hoje frente aos Estados Unidos e se fazia sentido ou não. Né? E a resposta que eles deram foi que não, porque com esse prêmio de risco, com o atual patamar de juros, enfim, eles falaram até que o high yield americano às vezes não fazia sentido. Né? Porque você tinha ali Treasury pagando 5, né, quase 5, você tem empresas boas americanas, empresas boas europeias pagando 6, então acaba de yield to worst, né? Então acaba que não, em tese não faz sentido. Né? Ao mesmo tempo a gente vê hoje um fortalecimento em alguns níveis dos emergentes, porque a gente vê, por exemplo, a Índia se destacando um pouco mais, a gente vê o México se destacando um pouco mais, e ao mesmo tempo a gente vê outros emergentes entrando em guerras, enfim, em situações piores. O Irã acabou de entrar no BRICS, né? Virou o BRICS Plus, né? E agora está em tese se mexendo ali numa guerra, né? Está mexendo num vespeiro ali enorme, né? Então, basicamente, assim, minha pergunta talvez seja complicada, talvez seja muito simples, né? Mas o cenário para emergentes hoje, frente aos Estados Unidos, o prêmio de risco, repetindo a pergunta para deles, só que de uma maneira diferente. O prêmio de risco vale ou não vale? Assim, se você olhar para o capital, além do que você precisa alocar no internacional, mas no dólar, no caso, mas de fato o que você quer especular, ele vale a pena ser mandado lá para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim, você dolarizar de certa forma e internacionalizar de certa forma esse capital, ou vale a pena você correr o risco, mesmo que via dolarização de uma economia da Índia, por exemplo, pegar um fundo que se ganhar equities indianas e coisas nesse sentido, vale a pena ou não vale a pena? É melhor se manter nos Estados Unidos porque você tem ali um safety, né, uma segurança muito maior. É uma ótima pergunta e difícil. Quando começa todas. Falando que não sabe se é simples ou complexo, é porque é complexo. Simples não vai ser. Enfim, eu acho primeiro, né?
o que a gente está conversando aqui nessa live, ela é para o passo anterior a esse. Esse você está falando, olha, o cara já tem uma alocação estrutural, quer saber se ele vai um pouco mais ou não, é a consideração tática em relação às equivalentes ao prêmio relativo de risco, né, o risco-retorno relativo. Olhando aí as classes de ativos que a gente teve durante muitos anos uma sobreperformance muito grande, principalmente concentrada nos Estados Unidos, né? Que tem gente que discute se não é para ter mesmo e não vai continuar tendo, ainda que esse ano tenha bastante gente falando que, olha, talvez não como foram esses últimos anos, porque você tem uma mudança nas condições de liquidez e tal, mas a gente sabe a profundidade do mercado, o dinamismo da economia, a capacidade de inovação, de estar na vanguarda das coisas, como foi o caso aí da inteligência artificial. A gente tem um ambiente da China que, sem dúvida nenhuma, vai ocupar cada vez mais, ser um protagonista cada vez maior aí no espaço mundial, mas que tem apanhado muito por conta de questões que envolvem um certo posicionamento político, restrições de investimento, esse tipo de coisa. A Índia, que sem dúvida nenhuma vai entrar nesse jogo, assim, todos os analistas olham o ambiente econômico, capacidade de inovação, dinamismo, e certamente vai ser um grande player aí nesse ambiente. E aí, sobre a comparação de prêmio de risco de ativos, aí eu acho que você tem que ir meio classe por classe, olhando como é que está o prêmio de risco de equities, por exemplo. Um research recente que eu li muito interessante mostrava que o pricing dos ativos na China é assim, olha, aí comparando com os Estados Unidos, com o resto do mundo desenvolvido, é muito conservador. Assim, você pegando tudo de ruim que aconteceu nos últimos anos em relação à diluição do mercado por oferta, a crescimento dos lucros, 1/5, 20% do que foi o efetivo nos últimos 10 anos, você ainda conseguiria um prêmio de risco positivo contra bonds. Então, quer dizer, esse tipo de análise, que inclusive essa turma aí mais sofisticada faz, é que normalmente a gente usa para se balizar. Quando eu olho no mercado de renda fixa, eu acho que, e esse é mais tangível para a gente, né? Você pega, por exemplo, um fundo desse como a Oaktree, aí você pega 600, 700 emissores, super diversificado, super pulverizado, dando 14,5 de carrego com a liquidez de uma semana. Aí você fala, qual seria o comparable aqui do Brasil, né, para esse nível de prêmio? Seria um D160 com 20 ativos e tal. Então, quer dizer, quando você olha, eu acho que é difícil você falar em termos de... Porque você fala assim, emergentes ou tal. O que de emergentes? Assim, mercado de equity. O mercado de equity do Brasil, ele supostamente está descontado. Pelo mesmo ângulo que todos esses caras olham. Sempre está supostamente descontado, né? E vai continuar, é o que falam. Não, mas assim, tá meio outlier, assim, quando eles olham nessas métricas e tal, principalmente comparando com os Estados Unidos, o pessoal que faz essas contas, esses mapas do mundo, né, tem mostrado, olha, o Brasil tá relativamente descontado, mas eu acho que tem que ser meio ativo por ativo mesmo e tal. Assim, é uma resposta boa, de qualquer forma. Porque, assim, eu entendo a dificuldade de você ter que pegar ativo por ativo, mas eu entendo, assim, é mais num patamar de, assim, evolução olhando para PIB, né? Sim, sim. Aí a gente começa a ter uma discussão maior, porque, em tese, espaço para crescimento, os emergentes têm mais, né? Sem dúvida, não. Inclusive, a posição no ciclo econômico é melhor. Quando você pensa, principalmente agora que se consolidou essa visão do higher for longer, assim, o Brasil está muito avançado, o Brasil está relaxando, né, a política monetária. Então, quer dizer, tem slack, essas coisas, quer dizer, a Ásia está num ambiente diferente, a Europa. Então, o mundo, principalmente o Japão, que está num ciclo bem diferente, ainda tem um espaço ali de relaxamento, quanto os Estados Unidos super pressionado e tal. A Europa, talvez o pior, que não tem o dinamismo, que não tem a solidez, né, a resiliência econômica, que também está com problema inflacionário, mas sem dúvida nenhuma, nesse sentido, o Brasil, principalmente, que está nesse ciclo de relaxamento monetário claro, ele tem aí vamos dizer, um ventinho um pouco melhor. Eu acho que eu tenho uma pergunta agora, aproveitando tudo isso para agradar o espectador, né, para ser mais objetivo e simples. É até um pouco pessoal. Tá bom. Né? Então, se prepara. Mas, supondo que você tenha o conhecimento que você tem hoje, né, e supondo que você acabou de fazer um câmbio de $50 mil, né? Você está lá na corretora, limpinho. Para onde você olha para fazer essa alocação? Não precisa dar o nome do santo, mas
Exemplo, tá? Gabriel, deixaria um pouquinho em caixa, colocaria um pouquinho no índice S&P e o resto renda fixa porque o juros está alto, enfim. $50 mil limpo hoje. Pode falar em porcentagem, pode falar em caixa, para o nosso espectador pelo menos entender o que a cabeça de alguém que tem o conhecimento faria. Eu acho que essa pergunta hoje é até mais fácil, como eu falei, do que quando o juro era zero. Eu botaria uma parte razoável e espalharia nesse mercado de renda fixa, 30, botaria entre high yields, olharia o mercado de CLOs, que é uma coisa que a gente até trouxe um fundo recentemente, que é espetacular, esse fundo de um gestor de Londres, que ele opera os CLOs, que são... Eu não gosto de fazer essa comparação tão direta, mas eles lembram a estrutura de um FDIC, porque você tem um liability, que são vários níveis de cotas, e você tem uma carteira de ativos que são senior loans. Então, lembra um pouco a nossa história da cota sênior, a cota mezanina, a cota subordinada, e esses caras operam, esses caras entregam um retorno, assim, então um carril de mais de 20% em real numa coisa que é sênior, assim, que é sênior e uma qualidade de crédito muito boa. Eles têm uma capacidade danada de avaliar milhares de emissores, 5 mil emissores, uma coisa desse tipo. E depois espalharia alguma coisa. O S&P, ele tem essa... O pessoal tem feito muito essa crítica da concentração lá, né, nas 7 empresas, se não me engano, que representam... Tá no high histórico disso, né? Então, talvez procurar alguma coisa como esses equal weight, que dado quando você tá nesse nível, né, tão outlier em relação à concentração, normalmente o equal weight overperforma para frente, alguma coisa em algum setor que ele se interesse, essas coisas mais dinâmicas aí de tecnologia, mas eu faria uma composição parecida com um portfólio clássico invertido. Eu ia atrás de uns 60%, 65% em renda fixa, espalharia entre as classes e botaria o resto em algum vetor aí de ações ou em ETFs. O cara pode ter um ETF temático que ele gosta, essas coisas de tecnologia e tal, mas procuraria fugir um pouco da concentração do S&P Plain lá. E nada de caixa, tudo aplicado. Ah, não, se tá lá é para aplicar. Tá certo. Perfeito. Você pegaria o American Way e inverteria. Né? Tipo isso. O famoso 60-40 inverteria. O JP Morgan, acho que se eu não me engano, eles falaram sobre isso recentemente. Essa eu não vi, tá coincidência. Que era uma coincidência. Não, perfeito, Ian. A gente agradece aí a sua presença. Eu quero, assim, a gente está se despedindo aí, nosso tempo está correndo. Por favor, suas considerações finais aí, falar o que você tiver mais para falar sobre a Gama, sobre os potenciais fundos aí. Nosso cliente da Investmart, ele sabe que ele tem acesso aí a diversos fundos da Gama, enfim, no caso, fundos que a Gama, né, traz para a gente. Enfim, suas considerações aí, por favor. Gente, é um prazer. Lá na Gama a gente acredita muito nesse vetor de conhecimento, de educação, então sugiro que vocês entrem no nosso site. A gente tem lá uma aba chamada Ideias, onde a gente compartilha o que a gente entende serem os melhores materiais dessas grandes gestoras que a gente convive. Então tem coisa lá da Oaktree, da Bridgewater, da Man, da Acadian, da Lord Abbett, da Colchester. Provavelmente sobre cada tema que a gente conversou aqui vai ter coisa lá de gente muito mais inteligente que a gente falando disso. Sempre à disposição, quer dizer, quando Investmart quiser que a gente fale com vocês, explique as coisas, a gente está à disposição, e que o nosso trabalho é esse, trazer, ampliar o horizonte de investimento dos brasileiros, trazendo o que tem de melhor de gestão no mundo. Perfeito, a gente agradece aí a sua presença, agradecemos também ao Gabriel, ao Bruno e a Vim, e muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Muito obrigado.